Bom, eu sou Ailton Reiner, sou soteropolitano, nascido em Salvador em 16 de novembro de 1968. Estou aqui em São Paulo há 13 anos e toco bandolim desde os 13 anos de idade. Bom, eu comecei a me interessar por instrumento no início da década de 80, morando em Salvador, ainda garoto. No bairro, surgiu um movimento de vários meninos e garotos com cavaquinho. Aquilo me despertou um interesse e curiosidade. Então, eu passei a fazer parte desse grupo de garotos com o cavaquinho pela rua e a gente começou a aprender a tocar. Naquela época eram os frevos do trio elétrico, né? Da guitarra baiana, que predominavam. Então eu comecei tocando frevo, que talvez tenha sido bom porque eram músicas que tinham um grau de dificuldade grande e faziam com que a gente tivesse que praticar bastante. Eu levei mais ou menos um ano e meio, perto de 2 anos, tocando essas músicas de frevos com os amigos, né? Até quando eu resolvi procurar um tio que também é bandolinista, Fernando, para que ele me ensinasse. Eu fui até a casa dele e lá ele me apresentou o choro. Até então eu não conhecia, era um gênero que para mim era desconhecido, mas aí ele me ensinou um primeiro choro, que foi o Doce de Coco, né? E além de ele ter sido meu primeiro professor, ele também foi uma pessoa importante, porque ele me levou para conhecer um regional que foi um dos maiores regionais que teve na Bahia e também no Brasil, por que não dizer, o Grupo Os Ingênuos. Para mim era tudo novidade naquela época, eu tinha aproximadamente uns 13 anos de idade e fui assistir um ensaio do Regional Os Ingênuos, que na época eles estavam se preparando para gravar o segundo LP. Então, foi algo mágico para mim, assim, porque eu tive o primeiro contato com o gênero da música ao vivo, assistindo os seis cordas, fazendo aqueles duetos, sete cordas, variações, cavaquinho, pandeiro, tudo. Então, aquilo tudo me despertou uma identificação com o gênero do choro. Partindo daí, eu passei a estudar bandolim com um bandolinista, foi meu grande mestre também, José Luiz de Jesus, e também participava dos ensaios, dos encontros do grupo, né, dos ingênuos, que foi a minha escola, né, a minha escola de prática. Então, na minha trajetória musical, eu tenho como pilares para a minha formação e para a minha consolidação nesse gênero o meu tio, Fernando, o meu mestre, José Luiz, e o Regional Os Ingênuos. Bom, depois desse início, né, com os ingênuos, de participar e aulas, aos 17 anos, eu passei a ser músico integrante do grupo, né? Mas o curioso é que eu estudava bandolim, mas eu comecei no grupo como centrista de cavaquinho, né? Devido a uma divisão que houve no grupo, algumas pessoas se desligaram do grupo e aí ficaram pendentes alguns instrumentos, seis cordas, cavaquinho, e eu acabei indo tocar cavaquinho no Regional dos Ingênuos. Foi um período curto, porque o outro bandolinista também que tinha assumido o instrumento do grupo, ele teve que ir embora de Salvador e eu passei a ser o solista depois da ida do Kleber, que era o segundo solista do bandolim dos Ingênuos. E fiquei durante o Regional dos Ingênuos como solista aproximadamente 12 anos. Gravei com os Ingênuos 3 CDs. Um deles eu considero o mais importante de todos, porque em 1990 nós
gravamos um disco lá na WR, né, na gravadora lá mesmo de Salvador, local, um CD chamado Os Ingênuos e Convidados. Foi uma proposta onde, nesse disco, todas as faixas elas eram únicas, ou seja, era um solista e um instrumento. Então você ouve um disco com 10 solistas e 10 instrumentos diferentes. E eu tive o prazer e a honra de tocar com Rafael Rabelo nesse CD, com Orlando Silveira, o maestro Orlando Silveira, com o maestro Paulo Moura, com Armandinho Macedo, o maestro Fred Dantas, o Joatan Nascimento, o Rony Scott, Helena Rodrigues e Osmar Pinheiro. E eu ainda um jovem também, né, tendo essa participação com esses nomes do choro, né, consagrados. E em 92 gravamos também um outro CD com os Ingênuos, que foi por uma gravadora da Inglaterra, chamada Nimbus Record. Nós gravamos um CD que foi lançado apenas na Europa e Japão. Ele não foi lançado aqui no Brasil. No ano seguinte, 93, eu gravei com a mesma gravadora já um trabalho em parceria com o maestro Fred Dantas, né? Fizemos um CD e participei também da gravação dos 35 anos dos Ingênuos, na gravação do CD deles de 35 anos. Nessa época eu já não estava mais como integrante do grupo, mas tive o prazer de gravar junto com o Ronaldo do bandolim as melodias do disco. Fora isso, eu também fiz muitas gravações no estúdio, né? Passei a ser músico de estúdio lá em Salvador e fiz vários trabalhos, desde o samba até um pouco para dentro do ritmo do axé, que era um gênero que estava crescendo, né? Tendo força na Bahia e também no Brasil. E, e foram, assim, muito importantes para poder desenvolver o meu lado musical, né? Aí depois, em 2010, eu vim aqui para São Paulo. Vim não pelo trabalho voltado à música, mas uma outra atividade profissional. E aqui eu pude ter a oportunidade de conhecer os grandes músicos daqui da cidade, e tive o contato com um dos meus ídolos, que era o Isaías, músico que eu sempre tive um carinho grande e também admiração pelo trabalho e a história dele. E passei a frequentar a roda que ele promovia na época semanalmente. E até hoje a gente está se encontrando, nos encontramos nas rodas que ele promove. E tive também a oportunidade de tocar com outros músicos daqui de São Paulo, não só bandolinistas, como também violonistas, clarinetistas, flautistas. Então, eu me sinto bem recebido aqui em São Paulo por todos os músicos desse gênero do choro. Só tenho a agradecer a todos por ter me recebido tão bem. E isso acho que é em função da música, né? A música ela tem essa força de agregar as pessoas, né? De unir, né? Então, eu me sinto feliz aqui em São Paulo tocando com as pessoas com quem eu de vez em quando consigo tocar. Bom, 5 discos que eu acho que todos poderiam ouvir. Eu cito primeiro o primeiro LP dos Ingênuos, que foi gravado em 1978, onde eles participaram do Festival de Choro da Bandeirantes aqui em São Paulo, e eles ficaram em segundo lugar, e o prêmio foi a gravação do LP. E é um disco onde tem um trabalho muito forte de dueto de violões e de melodias também do meu mestre José Luiz, que tem uma característica do choro do Nordeste, né? Ou seja, a linguagem nordestina, né? Não posso deixar de citar também o disco que é considerado o disco do século, né? Que é o Jacó, né? O disco Vibrações, né? Que ali eu acho que é uma aula para qualquer músico de qualquer instrumento,
você tem ali a referência para você desenvolver a linguagem do choro, né? Eu cito também esse disco do qual eu tive o prazer de participar, que é Os Engenhos e Convidados, porque ali está reunidos os grandes nomes do choro do Brasil, e também pela característica de você ter solistas e instrumentos diversos, né, ali no disco, né? Outro CD que eu acho que também a gente pode considerar o trabalho do CD que o Jacó gravou, na verdade não foi o Jacó, o Joel gravou com a Camerata Carioca, tocando o Retratos. Aquilo ali para mim é uma obra de arte, aquele trabalho ali, muito bem executado, muito bem registrado. E um quinto disco, não posso deixar de citar o que a gente tem hoje no momento, né? Para mim, hoje, o maior representante do bandolim que a gente tem é o Hamilton de Holanda, né? E é difícil você dizer um disco do Hamilton de Holanda. Então, eu diria assim, escutar os trabalhos do Hamilton de Holanda, porque realmente ele tem feito um trabalho magnífico, não só para o bandolim brasileiro, como também com o bandolim de 10 cordas, que é uma coisa que surgiu há pouco tempo, né? Então, hoje eu tive o prazer de estar aqui com esse grupo, do qual eu me sinto honrado pelo convite, porque são músicos de um nível altíssimo, de uma qualidade espetacular. E eu fiquei muito feliz com o convite, né? O Kevin, quando me fez o contato, eu fiquei feliz, ainda mais sabendo que ia estar ao lado de tanta gente boa aqui, né? Músicos bacanas, além de grandes músicos, pessoas maravilhosas, né? Então, eu resolvi selecionar algumas músicas que a gente pudesse mostrar um pouco do trabalho que não tem muita divulgação, né? Aproveitando esse espaço de poder divulgar. Então, a primeira música a gente selecionou aqui Um Choro da Minha Autoria, do qual eu fiz para homenagear o bandolim, o instrumento do qual eu tenho a maior paixão. O bandolim, que o título é O Gingado do Bandolim. É uma música que ela tem uma gingazinha ali no meio e tal, para poder mostrar um pouco da ginga do bandolim baiano, né? E fiquei feliz com a participação dessa música, a execução aqui. Bom, a segunda música que eu trouxe aqui para poder fazer a gravação nesse trabalho com o regional foi uma polca de autoria do Fernando do Bandolim, Fernando Menezes, que é meu tio. É uma música da qual eu gosto bastante, sempre toco e acho importante também a gente mostrar um pouco das composições vindas de lá do Nordeste, da Bahia especialmente, né? Então, acho que foi uma boa sugestão para apresentar aqui nesse projeto. E uma terceira música, não poderia deixar de tocar uma música de composição do grande mestre Jacó do Bandolim, que é o nosso maior bandolinista do instrumento, né? Nossa maior referência nesse instrumento que nós tivemos até então, que é o Jacó do Bandolim, que a gente apresentou aqui o choro Pérolas, que eu considero um dos mais bonitos choros que ele já compôs, dentre outros, que ele fez uma infinidade muito grande de músicas lindas, né, choros bonitos, mas eu gosto muito do Pérolas e espero que tenha sido executado da melhor maneira possível para poder agradar a todos.